Leitura do livro Sonhos de Einstein, capítulo 10 de maio de 1905. Fim de tarde. Por um breve momento, o sol se aninha em uma depressão nevada nos Alpes. O fogo toca o gelo. Os longos raios oblíquos de luz cortam as montanhas, atravessam um lago de águas calmas e desenham sombras em uma cidade abaixo. Em muitos aspectos, é uma cidade compacta sem divisões. Espruces e lariços e pinhos formam uma suave fronteira a norte e oeste, enquanto um pouco mais ao alto encontram-se lírios, gencianas roxas, aquilégias alpinas. Nas pastagens próximas à cidade, alimenta-se o gado que dará origem à manteiga, ao queijo, ao chocolate. Um pequeno moinho têxtil produz sedas, fitas e roupas de algodão. Soa um sino de igreja. O aroma de carne defumada envolve ruas e becos. Vista de perto, é uma cidade de muitos pedaços. Um bairro vive no século XV. Aqui, os andares das casas feitas de pedras ligam-se uns aos outros por escadas e galerias externas, enquanto em penas abre-se escancaradamente para os ventos. Limo cresce entre as lajes de pedra dos telhados. Uma outra parte da vila é uma fotografia do século XVIII. Telhas de cerâmica vermelha surgem oblíquas nos telhados de linhas retas. Uma igreja tem janelas ovais, sacadas sustentadas por modilhões, parapeitos de granito. Um outro bairro abriga o presente com arcadas mageando cada avenida, grades de metal nas sacadas, fachadas feitas de arenito. Cada área da cidade está presa em um tempo diferente. Neste fim de tarde, nesses poucos momentos em que o sol está aninhado em uma depressão nevada dos Alpes, uma pessoa poderia sentar-se à beira do lago e contemplar a textura do tempo. Hipoteticamente, o tempo pode ser liso ou áspero, espinhoso ou sedoso, duro ou macio. Mas, neste mundo, a textura do tempo parece ser pegajosa. Porções de cidades aderem a algum momento na história e não se soltam. Do mesmo modo, algumas pessoas ficam presas em algum ponto em suas vidas e não se libertam. Agora mesmo, um homem em uma das casas ao pé das montanhas está falando com um amigo. Ele está falando dos seus dias de escola secundária. Seus diplomas de excelência em matemática e história estão pendurados na parede. Suas medalhas e troféus esportivos ocupam as prateleiras. Aqui, em uma mesa, está uma fotografia sua com os trajes de capitão do time de esgrima, abraçado por dois outros jovens que mais tarde estudaram na universidade. Tornaram-se engenheiros e banqueiros. Casaram. Ali na cômoda estão suas roupas de 20 anos atrás, a blusa de esgrima, as calças de tuede já apertadas na cintura. O amigo que vem tentando há anos apresentar o homem a outros amigos meneia cortesmente a cabeça, lutando em silêncio para respirar no minúsculo quarto. Em uma outra casa, um homem está sentado sozinho, à mesa posta para duas pessoas. 10 anos antes, sentado ali de frente para seu pai, ele não foi capaz de dizer-lhe que o amava. Procurou na memória da infância algum momento de intimidade. Lembrou-se das noites em que o homem permanecia sentado em silêncio com o seu livro e não foi capaz de dizer que o amava. Não foi capaz de dizer que o amava. Como na noite anterior, a mesa está posta com 2 pratos, 2 copos, 2 garfos. O homem começa a comer, não consegue, chora incontrolavelmente. Ele nunca disse que o amava. Em uma outra casa, uma mulher olha com alegria a fotografia de seu filho, jovem, sorridente e brilhante. Ela escreve para ele, para um endereço que há muito deixou de existir, e imagina as alegres respostas. Quando seu filho bate à porta, ela não abre. Quando seu filho, com sua cara gorducha e olhos vidrados, grita pela janela pedindo dinheiro, ela não o ouve. Quando seu filho, passo cambaleante, deixa-lhe recados, implorando para vê-la, ela joga os recados no lixo sem abri-los. Quando seu filho, durante a noite, rodeia sua casa, ela vai cedo para a cama. De manhã, ela olha para a fotografia dele,
escreve cartas para um endereço que há muito deixou de existir. Uma solteirona vê o rosto do jovem que a amava no espelho do seu quarto de dormir, no teto da padaria, na superfície do lago, no céu. A tragédia desse mundo é que ninguém é feliz, não importa se preso a uma época de sofrimento ou de felicidade. A tragédia desse mundo é que todos estão sozinhos, pois uma vida no passado não pode ser partilhada com o presente. Cada pessoa que fica presa no tempo fica presa sozinha. Nossa, que capítulo mais chocante, mais maravilhoso que tem aqui, assim. Ele é perfeito para uma sexta-feira, para fazer a gente parar para pensar. Eu tô lendo esse capítulo dia 17 de junho de 2022. E, e é impressionante como eu posso encontrar vários paralelos entre eles. Mas eu acho que o mais importante é ele mostrar como o tempo pode ser pegajoso quando você fica preso nele. Então, isso acontece, né, de uma certa forma com algumas pessoas, elas não conseguem superar etapas da vida dela. Então, ali ele dá exemplo, por exemplo, do rapaz, do cara que ficou preso num tempo em que foi bom para ele, em que ele era campeão de esgrima, mas o tempo passou, as outras pessoas que estavam com ele nessa época seguiram em frente, e ele ainda continua vivenciando essa fase dentro da cabeça dele. Ele nem se permite saber se ele poderia ser mais feliz do que ele foi naquela época ou menos feliz do que ele foi naquela época, porque ele continua vivendo preso naquela época. E aí ele dá exemplo também da infelicidade do rapaz que lembra do pai, que ele não conseguiu dizer que o amava, né? Então ele continua vivenciando aquele momento sem seguir em frente. Ele nem buscou agora, por exemplo, dizer que amava. Ele não buscou transformar isso depois, porque ele ficou preso naquele momento em que ele disse, em que ele não conseguiu tomar uma atitude. E o mesmo depois ele mostra de uma mãe que tem muita saudade do filho, que escreve para o filho, que fica vivenciando essa memória, e o filho tá ali, o filho tá chamando, mãe, tô aqui, bate na porta, chama, mas ela tá presa no passado e ela não consegue, então, vivenciar esse presente. E é muito interessante, e como quando ele fala sobre isso, né, sobre quando, como assim, ele usa vários momentos, ele usa situações diferentes. A primeira que ele começa a colocar para gente é sobre a própria infraestrutura da cidade, né? Sobre como ela é parada no tempo. Se você andar em algumas regiões, você vai ver que isso acontece também. Tem regiões em que a própria construção é parada no tempo, né? Isso a princípio não é um problema, eu acho. Muitas vezes a gente quer manter, né, uma certa memória viva, mas ela não pode ser paralisante, porque às vezes a gente precisa seguir em frente com algumas coisas que melhoram, sem nos colocar em risco, né, sem evidenciar problemas. Mas eu acho que o mais grave mesmo é quando ele fala sobre a gente ficar preso nesse tempo, né. E a conclusão que ele chega aqui no final, eu acho que ela é chocante, né, que é a tragédia de que no mundo onde a gente vive preso no tempo, ninguém é feliz. Não importa se foi numa época boa, numa época ruim, se você está preso no tempo, você está sozinho, porque você não está interagindo com ninguém. Esse tempo ele é pessoal, ele é só seu, é um momento experienciado só por você do seu ponto de vista. Então ele é solitário. E ele conclui, e eu vou encerrar com essa frase e deixar para vocês pensarem a respeito disso. Pois uma vida no passado não pode ser partilhada com o presente. Cada pessoa que fica presa no tempo fica presa sozinha. Um bom dia para vocês e até o próximo capítulo.